caso aqui de Miguel Arraes, em 1990, quando foi o deputado mais votado aqui e conseguiu fazer uma bancada que o pessoal chamava a bancada de Arraes. Você teve o caso em São Paulo do Enéas. Então você tem... Sobrou vaga. Sobrou vaga, né? Se tivesse mais um, com um voto só, Ferreira fosse candidato, tivesse 2 votos, teria sido eleito deputado federal pelo estado de São Paulo. Eu acho muito desigual. Muito desigual. Eu acredito que pela questão majoritária teria uma maior clareza e mais força de representatividade. Agora vamos para os segmentos. Hoje, o Poder Executivo no Brasil, ele cumpre bem o papel? Hoje, por exemplo, o presidente Lula, ele tem uma grande aceitação internacional. Mas veja... Mas ele cumpre bem o papel como o Poder Executivo hoje no país? Esse é um problema que a nossa Constituição, no artigo 2º, ela diz que são os poderes, né, constituídos. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, os poderes da União. Eles são independentes, mas são harmônicos. É isso que o artigo 2º da nossa Constituição diz. É uma visão, já que mas na prática é assim? É isso que eu vou colocar. Já vem na ideia de Montesquieu, com a sua obra Espírito das Leis, John Locke com a sua ideia também da obra O Segundo Tratado sobre o Governo. Só que na mente do povo, o Executivo pode tudo. E muitas vezes é assim que o Executivo se porta, como se tivesse o poder de fazer tudo. Vejam que recentemente o presidente Lula chegou a dizer em uma reunião, abertamente, no discurso, de que ele continuaria querendo a ajuda do povo para poder pagar, né, as condenações que ele está tendo pelo TSE. Olha, como é que você tem um presidente da República que fica zombando de uma decisão judiciária? É mas complicado. Isso não mostra uma falha também dos outros poderes em exercer plenamente os seus direitos? É que muitas vezes nós assistimos aqui inversões de papéis. Por exemplo, muitas coisas estão sendo aplicadas nas eleições porque o TSE está fazendo o papel que deveria ser do Legislativo. Você tem a Lei 11.300, por exemplo, ela veio tentar sanar um problema que é da competência do Legislativo. Então você tem muitas vezes o Judiciário invadindo a competência que não é dele, porque o Legislativo não faz seu papel. E aí você tem o Executivo que é invadir dos dois. É um efeito dominó em cadeia. Com certeza. Bom, e aí? Como solucionar isso? Primeira coisa, como solucionar? Fortalecer as instituições. Tem que haver um fortalecimento. E as instituições hoje no Brasil não são fortalecidas, não estão fortalecidas? Não, eu entendo que não. Ela precisa haver uma maior participação e ele só vai melhorar isso quando a população tiver uma participação mais direta. Por exemplo, eu escuto as pessoas reclamarem de uma forma ingênua e desinformada, assim, acontece tal coisa na minha cidade e o juiz não faz nada, mas a justiça ela tem que ser provocada. Se ela não for provocada, o juiz não pode tomar algumas decisões de ofício, ele não pode tomar. E como é que essas pessoas vão tomar essa iniciativa? Quando elas souberem que partem dela essa iniciativa. E a que o senhor atribui essa inércia, então, da sociedade como um todo? Porque isso o senhor está caracterizando como uma inércia da sociedade. É verdade. Isso ocorre justamente pela má formação política. Nós temos uma péssima formação educacional. As pessoas não conhecem seus direitos, as pessoas não conhecem seus deveres. E muitas vezes, de uma forma ingênua, dizem assim, o melhor caminho seria colocar em escolas de primeiro e segundo grau disciplinas de formação política. Não creio que vai resolver. Por que não vai resolver? Porque nós vivemos hoje num país de educação pragmática, educação de resultado imediato. Então o aluno questiona logo. Uma disciplina como filosofia, por exemplo. Ele pergunta, isso cai no vestibular? Não, então se não cai não me interessa. Porque a concepção que se tem é de uma educação de resultado imediato. Aquela preocupação com a formação da cidadania, ela pouco exerce influência hoje. Infelizmente é a nossa realidade. Basta observar os colégios que têm um projeto educacional mais voltado para a questão da formação do cidadão, tem tido dificuldade de sobreviver no mercado capitalista selvagem que é implantado nesse país. Então o problema básico é a educação. Educação. Sem ela, a gente com certeza não vai funcionar. E aí me faz lembrar o grande professor Rubem Alves. Ele diz que uma grande nação só se faz com grandes pensadores. E grandes pensadores só se faz com grandes ideias, com educação de qualidade. Mas aí alguém poderia nos questionar, dizer o seguinte, olha, em Cuba a educação é 10, mas na questão política deixa muito a desejar. Mas você tem um governo que usurpa direitos, né, que coage as pessoas, que as pessoas, por mais liberdade, por mais consciência que tenha, ela não pode expressar aquilo que quer. É diferente do nosso. Com toda a dificuldade, nós podemos nos expressar nesse país. Bom, isso vê uma perspectiva, uma luz no fim do túnel, para que esses 3 poderes no Brasil, eles possam realmente se alinhar e exercer cada um a sua função específica, não deixar o outro trabalhar e as coisas andarem bem no Brasil? Tem melhorado muito. Isso tem feito com que a gente tenha uma espécie de válvula
ou um cano de escape aí saindo. Você tem hoje uma participação mais ativa da população, uma cobrança maior. A imprensa tem feito um papel bastante importante em informar a população determinadas coisas que a população sequer antes sabia. Isso tem melhorado muito nesse aspecto. Bom, nós vamos continuar conversando a respeito da política nacional aqui no programa Em Off, no próximo bloco com o professor Eli Ferreira. Voltamos ao programa Em Off dessa noite, conversando com o professor Eli Ferreira, que é membro do Núcleo de Estudos Políticos e Partidários da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, o senhor falava agora há pouco da questão do projeto Ficha Limpa, que foi aprovado recentemente. O senhor acha que foi aprovado da melhor forma para o nosso país? Como cidadão, eu entendo que sim. Como estudioso do direito, eu entendo que não. Por quê? Porque deve-se respeitar o rito de aprovação das leis. E a gente aprende que quando sofre alteração, o projeto tem que voltar para a casa de origem. Na hora que é alterado o tempo do verbo, ela tem que voltar. Esse é o primeiro problema. O segundo problema... Então não cumpriu o trâmite normal? Não, eu entendo que não. Não voltou, deveria ter voltado. Foram ou foi condenado? Segundo problema, você tem a questão do dolo. O que é dolo? Eu tenho que ter a intenção. Por exemplo, no direito penal, eu tenho a intenção de matar, isso é chamado de animus necandi, a minha vontade de querer matar alguém. Então, eu sou prefeito de um município, e esse município foi acometido de grandes chuvas agora. Recebo R$1 milhão para investir, para reestruturar o município. E aí sobra R$30 mil. Eu pego esses 30 e invisto na área da educação. Eu cometi dolo? É necessário se discutir o que é dolo ali na lei. Terceiro problema é a questão do princípio da anualidade. Eu entendo que a mudança na questão eleitoral ela só pode ser aplicada um ano depois. Está se aplicando no mesmo ano. Outro detalhe, se você não pode ser candidato, porque você está condenado em um colégio recursal, vamos admitir que daqui a um ano eu seja absolvido em um recurso. E aí? Eu fui impedido de ser candidato porque o colégio, à época, havia me condenado. O que é que vai ocorrer? Vai chover ações de indenização. É aquela questão da condenação em primeira e segunda instância? Justamente. Primeira e segunda instância. E aí o que é que vai acontecer? Lembra-se quando foi criada a lei dos crimes hediondos, se dizia que quem cometesse o hediondo não tinha direito à proteção do regime. Depois que o STF entendeu que tinha esse direito, pessoas que não tiveram entraram com ações, estão em ações para serem julgadas. Então o senhor acha que isso foi aprovado no ano eleitoral para dar uma satisfação à sociedade? Com certeza. Somente por isso? Com certeza. O projeto é interessante, é importante que tenha essa questão moralizadora, mas a gente não pode desrespeitar o rito processual. Bom, e a reforma como um todo, ela é suficiente? Se discute há muito tempo essa questão da reforma política. Mário, eu acredito que a gente conversando em off outras vezes, eu acho que eu já disse a você, desde 2000 que eu participo de debate sobre reforma política, não avança nada. E por que não avança? Porque quem deveria fazer não tem interesse. Não tem interesse porque é o caminho que encontrou para se perpetuar no poder. Então o Congresso não tem interesse em fazer. Ou a população parte para cobrar, para se mobilizar, ou essa reforma política não vai sair nesse país. Agora, nós já tivemos momentos históricos na política nacional de que realmente a sociedade foi às ruas, cobrou... Tal. O fato, por exemplo, de termos hoje um governo de esquerda, colocado como de esquerda, faz com que essa juventude, com que as pessoas, a sociedade como um todo, elas fiquem meio inibidas em ir às